Nós faremos 40 minutos aqui de uma mesa de discussão, um painel de discussão, conversando sobre liderança com vocês. Mas eu resgatei aqui uma conversa que eu tive com uma pessoa em 2013. E eu vou reproduzir essa conversa, são poucas linhas só em um e-mail. E essa pessoa está aqui conosco hoje. Então, ele nos visitou, essa pessoa nos visitou, e aí, por conta do cartão que ele preenche, então eu respondi, olá, 3 pontinhos, como vai? Obrigado por sua visita à Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Isso foi 2013, 6 de maio de 2013. Ficamos felizes com a sua presença entre nós. Volte sempre. Conheça um de nossos pequenos grupos. Aproveito para me colocar à sua inteira disposição. Que Deus abençoe a sua vida. Aí ele respondeu, olá, reverendo Sérgio Lima, tudo bom? E com você? Ele escreve, e com você? Eu que agradeço pela excelente recepção de todos. Sinceramente, nunca fui tão bem recebido em qualquer outro lugar como fui na IP de Santo Amaro. Todos estão de parabéns, verdadeiramente senti o amor de Cristo nas pessoas que estavam naquele lugar. Sem dúvida, voltarei sim. Estou à procura de uma igreja para congregar e a IP de Santo Amaro é uma forte candidata. Olha aí, amém. E fique com Deus. Quem é essa pessoa? Está aqui. Quem é essa pessoa que me escreveu esse e-mail de volta? Quem se lembra do e-mail que me escreveu? Pelo amor de Deus. Quem será? É o Jefferson. Está ali o Jefferson. O Jefferson gostou tanto da igreja, que virou diácono na igreja, casou com a Tauana, e da igreja, exatamente. E adivinha o que eles têm lá na casa deles hoje? Um PG. Eu quis resgatar isso porque isso é história viva. Isso é coisa que acontece no dia a dia. E às vezes fica escondido na história, mas são fatos, né? Começa com uma visita à igreja, começa com um acompanhamento, e aí vai. E hoje é anfitrião, líder de PG. Então isso é. E foi do seu PG. E eu me lembro do primeiro dia que ele e o Maicon... Eu me lembro daquele dia lá na confraternização na tua casa. Então são fatos da nossa vida, para louvor e honra e glória do nosso Deus, porque isso vai acontecendo na história. Vamos para o painel. Muito obrigado. Gente, maravilha. Ele só veio hoje, né? Não. Gente, vamos começar então aqui um momento é um momento mais de perguntas e respostas, de conversa, para a gente tentar sanar um pouquinho das dúvidas, né? Tirar um pouquinho mais dos pastores. Então eu queria convidar aqui à frente o pastor Sérgio, que tome uma das cadeiras para si, o pastor Nelson também, o pastor Leandro e o pastor Jorge Canelhas. Todos estes são homens que trabalham e já trabalharam com pequenos grupos, né? O pastor Sérgio lá em Santo Amaro, junto com o pastor Nelson, que implantou o pequeno grupo lá. Eu também trabalho lá, pastor Gabriel. Pastor Leandro, que foi quem trouxe o Nelson também, graças a Deus. E o pastor Jorge Canelhas, que também trabalha com pequenos grupos na IP da Lapa, né? Então, que Deus abençoe cada um. Todos aqui, né? Exato, ensinou... O Jorge Canelhas ensinou a todos nós, né, um pouquinho mais de como ser um verdadeiro cristão e como ser um pastor, né? Graças a Deus pela vida dele, que foi nosso professor, nosso mestre. Meus irmãos, a ideia aqui então, primeiro, eu vou colocar algumas questões para serem discutidas, eles terão toda a disposição, a liberdade para responderem, né, como desejarem, ou se não desejarem, o Anderson está aí também, né? Mas
perguntas. Não só as minhas perguntas, mas também vou abrir para vocês, se vocês tiverem alguma, para colocarem para eles, né? Uma pergunta que eu queria começar para a gente pensar um pouquinho aqui, para quem achar interessante responder. A gente tem vivido aí no meio cristão já há muito tempo e parece que os pequenos grupos, nestes últimos tempos, têm tomado uma proporção, uma importância grande, né? Queria saber dos irmãos aí, quem achar melhor responder, por que os PGs, pequenos grupos, familiares, por que eles têm hoje essa importância, essa dimensão? Por que as pessoas estão buscando isso hoje aqui em São Paulo também? Qual que é o pensamento de vocês? Quem achar melhor aí ter uma resposta boa? Eu vou falar bem rapidamente uma das ideias, das justificativas. Uma delas, eu penso que igrejas têm despertado para essa ideia do grande grupo e também do pequeno grupo. Mas nós temos um aspecto extremamente urbano, que é o da fragilidade e mobilidade. Então, por exemplo, na nossa localização, lá no Largo 13, se nós dependermos de reunir as pessoas durante a semana, ali é complicado. É trânsito difícil, é um buzinaço às 6 horas, trânsito parado, né? Então, ir até as casas é uma das maneiras de pessoas de uma região geográfica se encontrarem ali e cultuarem ao Senhor ali, né? Com uma proposta sempre de ser informal e de ser agradável do ponto de vista da reunião. Irmãos, eu sou gago, eu mereço o dobro do tempo. Irmãos, eu podia ter mais coisas a dizer, mas eu quero pôr duas. A igreja só não precisa de pequenos grupos se ela for um grupo pequeno. Se ela for tão pequena que ela seja um grupo só, ela não precisa de grupo. Porque a grande questão nossa é a seguinte: o que é que nós mais conhecemos do nosso irmão? Você sabe? É a nuca. Você passa anos olhando para a nuca dele. O que não acontece nos grupos familiares de jeito nenhum. Eu caminho na mesma direção. Eu queria só fazer uma ressalva também. Quando eu cheguei em Santo Amaro, o reverendo Leandro já estava começando, né, os PGs, e eu cheguei para auxiliá-lo nisso. E eu gosto muito de um livro do reverendo Leandro, O Futuro do Calvinismo, onde ele fala também que um dos fatores, uma das coisas que confere, né, essa necessidade dos grupos pequenos nos dias atuais é o fator comunidade, né? Então as pessoas elas necessitam de estarem em relacionamentos, né? E os PGs eles oferecem esses relacionamentos saudáveis. E eu tenho avaliado muito ultimamente uma forma de evangelismo que é evangelismo por relacionamento, né? Que a gente tem ao longo dos anos a gente parece que aprendeu que evangelismo é um evento, né? É você marcar uma data numa praça pública e fazer ali um impacto evangelismo. Não que não se deva fazer, mas isso acaba sendo impessoal, ou até mesmo entrega de folhetos, né? E os pequenos grupos, ou os grupos familiares, eles proporcionam esse fator comunidade, esse fator relacionamentos. Falaram todo, não tenho nada para falar. Tá certo. Não, tá aberto só para... já falaram bastante coisas, né? Muito importantes com relação à importância aí dos PGs para nós hoje. Eu queria saber aqui, dos que estão aqui, se alguém tem alguma pergunta, basta levantar uma das mãos, tá? E que, havendo o tempo, a gente coloca, tá? Agora, só para saber, se tem alguém com alguma dúvida que queria tirar com relação aos PGs, com relação ao funcionamento, com relação à base bíblica, tudo isso. Observar e tomar cuidado para que o PG não se torne É dirigida para algum dos irmãos especificamente? Não? Há um aspecto que a gente pode dizer, uma diferença entre
o que é prático e o que é pragmático. O pragmático é aquele que ele está só pensando nos fins, sem levar em consideração os meios. Então, se eu alcançar os objetivos, está valendo. Me parece que muitas vezes isso pode mesmo acontecer na igreja. Agora, quando a gente fala de algo prático, não é necessariamente ruim que alguma coisa seja prática, que funcione, que seja útil, né? Então, isso não é necessariamente ruim. Então, há um aspecto das reuniões dos grupos que são mesmo por uma questão prática. Foi dito aqui, é mais fácil ir no seu bairro, numa reunião, do que atravessar a cidade para ir até numa igreja formal estabelecida. Então, essa praticidade não é necessariamente ruim, ela é positiva, ela é boa. Não precisamos lutar contra isso. Temos que lutar contra a ideia de que vale tudo para crescer. Vale tudo para crescer. Então, se vale tudo para crescer, nós vamos fazer o que for preciso lá no pequeno grupo ou na igreja, da mesma forma, né, para poder atrair as pessoas. Então, a gente não entra nessa. O ponto é que a reunião tem que ser bíblica, cristocêntrica, precisa respeitar os princípios bíblicos de uma reunião cristã, né? Se ela se manter dentro disso, sem extrapolar. O maior problema nosso, na verdade, é sempre o ir além. Não é o fazer o básico, é o ir além. A gente está sempre querendo inventar uma outra novidade, uma outra coisa que possa atrair, que possa chamar atenção, que possa funcionar, que possa dar certo. E muitas vezes faz isso às custas, né, dos valores e princípios bíblicos. Então, um dos pontos principais talvez seja não se preocupar tanto com o resultado. O resultado virá conforme a vontade de Deus, né? É o trabalho que conta, é o esforço, é fazer as coisas certas. E o Senhor dá. O primeiro texto que nós lemos hoje, né, de Atos 2, dizia que aquela igreja fazia isso, se reunia no templo, de casa em casa, com muito fervor, com muita comunhão, e Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, aquilo não era uma metodologia de crescimento. Aquilo lá era uma metodologia de agradar a Deus. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. E o Senhor, então, se agradava também, o texto diz, em acrescentar. Deus é quem dá os resultados. Irmão, talvez eu vá dar um chute na canela de muita gente, mas eu chamo canelhas, eu posso chutar canelas de alguém. Eu tenho a impressão que essa é uma velha e boa desculpa muitas vezes. Porque tudo que vai dando mais certo do que eu faço, eu digo, não, isso é pragmatismo. O fulano está atrás de resultados. Eu lhes pergunto uma coisa, nós não estamos pensando em resultado algum? Ninguém pensa em conversão alguma? Em algum crescimento da igreja? Então é estranho. Agora, o que é que eu preciso... Bom, eu podia alargar. Quando se falou de planejamento, a briga que se fazia para não dizer quantos crentes novos naquele ano. Agora mudou. O que é que eu preciso fazer? Aquilo que o reverendo Leandro disse tão bem. Não fala de números. Deixa que os números aconteçam. E eles acontecendo serão visíveis a todo mundo. Ok. Tranquilo? Maravilha. Muito obrigado aos irmãos. Realmente a questão do pragmatismo é uma que pega muito e muita gente aponta o programa de pequenos grupos como algo pragmático, né? Mas eu sou também dessa ideia do reverendo Leandro, né, de fazermos para Deus e Deus dá o crescimento de acordo com a vontade dele. Meus irmãos, eu queria entender um pouquinho melhor também, não sei se os irmãos gostariam também, mas de como que a gente pode compreender a diferença entre o que a gente faz. Eu sei que o reverendo Nelson falou um pouquinho, o Leandro também, mas a diferença do que nós fazemos, do que outras igrejas como o modelo G12, o MDA e por aí, como que a gente consegue diferenciar e explicar essa diferença para outros, né? Porque é um questionamento que muitas vezes aparece e muitas vezes a pessoa fala, não, mas já participei já de célula, tal, sei como é que é, mas é igual mesmo? Quem poderia ajudar? Olha,
penso que um dos fatores que eu sempre gosto de enfatizar é a questão de que a nossa estrutura, a estrutura que nós estamos propondo, é que os grupos pequenos, eles sejam unidades básicas da membresia da igreja, ligadas à igreja, submetidas ao conselho da igreja, sob a liderança dos pastores, né? É o que vai, então, conferir uma certa diferença. A própria IPB, como eu mencionei aqui, em 2012, a Comissão Executiva da Igreja Presbiteriana do Brasil tratou no documento que perguntava justamente isso, a diferença entre células e pequenos grupos. E a resposta que a comissão deu foi que os pequenos grupos eles permanecem jurisdicionados ao conselho da igreja e são úteis para a instrução e crescimento. Então, eu destaco esse como um dos principais diferenciais, né? Porque não são, assim, não são igrejinhas isoladas, digamos assim, mas elas estão dentro de uma estrutura maior, de uma liderança, de uma organização central que parte do pastor através do conselho da igreja. Para complementar, o Ministério Igreja em Células, que é o movimento mais forte no Brasil, ele tem um objetivo: atacar a igreja institucional. Então, um dos objetivos, certamente, é transicionar, acabar com as estruturas da igreja tradicional. Então, eles acabam com a escola bíblica dominical, chamam de academia qualquer coisa, eles acabam com as sociedades internas, eles dizem não precisa de nada disso, isso tudo se faz na célula, e eles, inclusive, fragilizam tanto o conselho quanto a junta diaconal, porque os líderes passam a vir todos das células. E então esse movimento é tão vil, tão nocivo, que com o passar do tempo eles marcam o ano da transição para mudar toda a estrutura da igreja. Tudo vem das células, tudo faz na célula. E então se reúne na igreja apenas para um culto, alguma coisa assim, mas tudo faz na célula. Então isso é a igreja em células. Esse movimento realmente é muito agressivo ao modelo tradicional. Por isso nós somos literalmente contra o movimento Igreja em Células. Nós, inclusive, temos resistência a igrejas com células, igrejas com pequenos grupos. Eu vou usar essa diferença, porque uma é igreja em células, ou seja, é para transicionar para lá mesmo. Outras igrejas têm os pequenos grupos como o único movimento, o único trabalho da igreja, ou seja, tudo funciona para o PG. Então toda a agenda da igreja é para o movimento de pequenos grupos, né, ou grupos familiares ou células. E esse é um movimento que também acaba ofendendo a igreja como um todo, só que com um tempo maior. Demora, mas também acaba fragilizando as outras áreas. Então nós trabalhamos com o trabalho de pequenos grupos, que é como está lá na decisão da Comissão Executiva de 2012, como uma estratégia apenas. Então, não é igreja em pequenos grupos, não é igreja com pequenos grupos, que dá uma ideia de supremacia sobre as outras atividades da igreja, mas uma estratégia jurisdicionada ao conselho para as duas coisas, que é comunhão e evangelismo, que é como está lá na decisão da CE de 2012. Então, esse movimento jurisdicionado ao conselho da igreja não oferece nem ofensa ao sistema da igreja, não perturba as sociedades internas, até porque as igrejas não podem ter um tipo só de movimento evangelístico, tem que ter outras coisas, tem que trabalhar com famílias, tem que trabalhar com assistência social a enfermos, tem que trabalhar com outras formas, né? Então, acho que a melhor maneira de entender, complementando aqui o que o reverendo Nelson está falando acertadamente, é que nós, com esse trabalho, na verdade, temos uma ótima estratégia, mas não podemos atribuir a essa estratégia como única estratégia. Precisamos trabalhar como uma estratégia excelente, mas precisa de muito trabalho para que ela tenha a sua sustentação. E dessa forma, ela nunca será uma ameaça a nada. Então, muitos pastores têm medo de PGs, porque eles acham que vai dividir a igreja, porque eles acham que vai ter heresias nas igrejas. Olha, isso só acontece se o conselho for ausente. Mas se o conselho for presente, utilizando como estratégia, esse é o medo que não precisa ter. Algumas coisas a mais, em muitos lugares,
o PG serve até Santa Ceia, recolhe dízimos, batiza, toma o lugar da igreja totalmente, inclusive o moço não pode nem namorar sem pedir ordem ao líder do grupo dele. Eu conheço gente assim. Agora, há um detalhe que é preciso que nós tomemos cuidado hoje. Porque não adianta, irmãos, isso vai acontecer. Os líderes dos PGs serão os presbíteros e diáconos daqui a 10 anos. E aí, com que mentalidade a gente vai conduzir a igreja? Então, eu preciso dar a esses homens ensino, discipulado, cuidado hoje. Para quando chegarem lá, daqui a 10 anos, eles terem a mentalidade sóbria. Eu estou falando sóbria por gosto, não embebedada com princípios que são bons para os grupos, mas não transformar a igreja em grupo. Ok. Vou falar bem uma coisinha mais apenas. Também tudo depende de até onde você está disposto a ir com uma estratégia, né? Então, desses movimentos, eles mistificam o grupo como sendo uma coisa mágica, uma coisa praticamente celeste. O número tem que ser 12. Os participantes, eles acabam sendo passando por uma espécie de uma lavagem cerebral. Só aquilo funciona, só isso tem que ser feito, é só dessa maneira, é prestar relatórios infinitos, aquela coisa que parece aquelas marketings de rede de antigamente, né, que se vendia produto. Até ainda hoje, acho que coisa assim, né, mas enfim. Isso não, quer dizer, o pequeno grupo, o grupo familiar, ele tem que ser um grupo familiar. Então, a informalidade é uma das suas marcas principais. Quando você trabalha toda essa questão organizacional rígida, todo mundo preso dentro daquele sistema, todo mundo tendo que obedecer a ordem, só se o líder diz pode ser. Isso não é bíblico, né? E isso é o que diferencia especialmente o projeto. Ok. Muito obrigado, então, pelas respostas. Foi bem esclarecedor. Queria saber se alguém ainda tem alguma pergunta para cá. Fabrício. Eu creio que a orientação principal com relação à multiplicação é que todo grupo, quando ele inicia, as pessoas precisam ter ciência e consciência de que esse grupo não será um fim em si mesmo. Esse grupo, as pessoas que estão fazendo parte, elas estão ali com um propósito claro, porque elas querem servir a Cristo, porque elas querem que outras pessoas sejam alcançadas através do evangelismo por meio de relacionamentos. E, necessariamente, o fato de multiplicar é sinal de que o grupo atingiu o seu alvo, o seu propósito. E a multiplicação é um período, é um momento glorioso do grupo. Porque significa que ele não se multiplica, ele não está, talvez, entendendo o propósito e a razão de ser. As pessoas estão achando que é para ser um fim em si mesmo, é uma coisa que é muito boa, eu me reúno ali, mas eu não tenho uma noção de que esse grupo precisa, ele tem por propósito crescer e se multiplicar. É claro que não há uma pressão da nossa parte para que isso acontece naturalmente, mas especialmente ensinar o grupo desde o início que a multiplicação é o alvo, é o objetivo. Irmãos, eu encontro uma outra saída e uma outra razão na área prática. Você tem que dar espaço ao seu auxiliar de célula. Aquele que possivelmente vai ser o líder do grupo que vai se dividir. Se você tem um líder extremamente forte, que não dá espaço ao outro, quando pensa em sair, em multiplicar, mas ele não vai dizer isso. Mas eu vou sair do meu grupo, que o meu líder toca, canta, dança,
bate corner e faz um gol de cabeça? Não vai. Agora, quando você começa a dividir a liderança com outro, ele vai alcançando o coração das pessoas e na hora própria elas sairão, inclusive, felizes, porque elas estarão mais dentro do grupinho que foi criado naquele tempo por aproximação só e oportunidade. Eu acho que isso é um ponto prático de importância muito grande. Bem rapidamente, para responder ao Fabrício, que ele falou uma coisa muito verdadeira, mas isso é uma fraqueza, na verdade. Isso está expondo uma fragilidade nossa, inclusive de liderança, de supervisão. Nós supervisores, precisamos ter um trabalho com os líderes de PG para que eles amem a multiplicação, para que eles sirvam ao projeto maior. Porque o sentimento de todo anfitrião de PG é um sentimento paternal, um sentimento maternal. Então a mãe do PG, rapaz, quando vai dividir o PG são filhos indo embora. É a sensação do ninho vazio. Pelo amor de Deus, precisa até de cura interior, eu acho, para voltar, viu? Então, a questão é essa, na administração do PG, precisa contemplar isso, instruir didaticamente os líderes de PG que eles devem amar a multiplicação. Porque fazendo isso, são eles os primeiros, que quando o grupo tem 15 ou 20 pessoas, são eles que propõem. É muito difícil ter que convencer líder de PG que tem que multiplicar. Isso é um negócio terrível, na verdade. Então, se você é líder de PG, aproveitando didaticamente aqui, né? Não nos dê esse trabalho. Nós já temos coisa demais para nos incomodar na supervisão. Não faz com que nós tenhamos de te convencer a multiplicar o teu PG. Entendeu? Isso tem que ser de você. Atingiu 15, 16 pessoas, pressiona a gente. Tem que multiplicar o PG. Agora, se você for uma mãezona que quer criar um clã, aí você cria dificuldade para o movimento de PGs. Então, isso é muito prático. É assim, quem tem que correr atrás de multiplicar o PG é quem está lá dentro do PG. Não os supervisores que têm que vir de fora para convencer o líder. Mas, na realidade, muitas vezes é isso que acontece. Então, isso é uma fragilidade nossa. Muito bem colocada, e eu estou fazendo aqui a meia-culpa e pedindo encarecidamente a ajuda de vocês, líderes de PG. Por favor, em nome de Jesus. Vou orar por isso, inclusive. Amém. Obrigado, Fabrício, pela pergunta. Depois tem uma pergunta da Tauana. Aqui tem alguém que quer perguntar? Só para... Depois ali, ok, Tauana. Sobre dar preferência aos diáconos e os presbíteros como líderes. E eu entendo e concordo. Partindo desse pressuposto, na falta de homens para a liderança, as mulheres acabam liderando. Então, para futuros líderes, o ideal é que nós tentemos treinar homens? Sim. Creio que essa é a única resposta bíblica que nós podemos dar. Ele está falando aqui que é número 17, e confirma. Ele que falou. Olha só. Em alguns momentos nós não temos mesmo nem presbíteros e diáconos suficientes e nem homens. Então o trabalho tem que ser feito e as mulheres farão. É certo isso, é correto isso. O errado é, tendo presbíteros e diáconos, eles não fazem. E outras pessoas têm que assumir. Então tem uma coisa errada e não está errado com as mulheres, não são elas que estão erradas. Quem tem que corrigir e mudar é o outro lado. Ok, muito obrigado, né? Uma pergunta reveladora aí, né, para a vergonha dos homens, que possamos nos levantar. Ok, obrigado. Presbítero Ronaldo. Participar mais do PG, porque
E até que grau deve ser obrigado a pessoa a predicar no filho? Responder, mas só para terminar rapidinho, na exposição da pergunta anterior ainda, na exposição eu mencionei um casal que aparece 2 vezes, o casal mais famoso aí da Bíblia, Priscila e Áquila. Ou seja, embora o homem ali seja o Áquila, né? A gente não sabe que o nome parece qualquer um, mas não é casal moderno não. Tá? Mas você vê que a Priscila tinha um papel importantíssimo ali, junto como um casal. Então, embora provavelmente o presbítero fosse o Áquila, né, nós não temos informação de presbítera no Testamento, mas isso não significa que a mulher não participasse, ela aparece junto, toda vez ele fala dos dois. Né? Isso. No meu entendimento, dá preferência ao diácono, ao presbítero, porque ele foi chamado para isso. Né? Não tendo, aí você passa para alguém que possa vir a ser, como foi dito aí, o que vai ser o futuro, talvez o presbítero, o futuro líder. Porque a gente tem que evitar eu acabei de dizer que o problema desses outros movimentos é que eles exageram na organização, eles exageram nessa parte organizacional, mas nós não podemos perder a única organização que é bíblica mesmo, né, que é justamente a função dos presbíteros e diáconos, né, na liderança da igreja. Porque essa função é uma liderança pastoral, não é uma liderança administrativa. A gente fica muito restrito, muitas vezes, ao aspecto administrativo da igreja, que também tem que ser feito, evidentemente, mas ele é secundário na função do ministério do presbítero. Eu também quero contribuir na pergunta Tauana para dizer o seguinte: na experiência do dia a dia, o que nós temos visto são casais liderando. Então nós temos o líder, normalmente o homem, e a esposa junto. Nós temos inclusive anfitriões, que sempre são os dois juntos. Então, o sentido de família ali. E a importância de ser pela liderança formal da igreja é porque é um projeto muito importante. Os pequenos grupos representam, tanto é que estão lá nas Escrituras, a forma como as casas foram utilizadas, né? E se a liderança se envolve, então isso envolve serviço, isso envolve dedicação. Se a liderança não se envolve, outras pessoas têm de fazer esse trabalho. E outra coisa, um esforço nosso, em Santo Amaro desde o começo é para que a maioria dos oficiais estejam envolvidos. Às vezes, por um motivo ou outro, algum não pode e tudo mais, mas nós temos a plena consciência disso. Os oficiais que não se envolvem com um movimento de evangelização assim, de alguma maneira estão andando de lado nos seus oficialatos, porque a igreja existe para adorar a Deus e testemunhar de Deus. Então esse é um movimento para testemunho nas casas. E normalmente quando a igreja está envolvida e trabalhando e muitas vezes sofrendo na semana, pegando ônibus para ir para um PG, às vezes os oficiais estão em casa. Então, não é um bom testemunho não participar daquilo que é um movimento importantíssimo como é esse, como outros movimentos também. Só que nós não trabalhamos com obrigatoriedade, mas como consciência. A consciência é que esse é um movimento bíblico, e se eu sou um líder da igreja, eleito como nós todos somos, os servos ordenados, então também faz parte das minhas obrigações, pastorear e cuidar da igreja, né? Seja presbítero, seja diácono. Então, aquilo que o reverendo Leandro falou, é porque começa por eles. Quando começa não por eles, olha, é como se um estágio fosse ultrapassado. E outras pessoas terão de fazer o serviço que primordialmente era deles. Então, nesse sentido. Agora, muitas vezes, tendo pessoas que estão em casa ou assistindo um jogo de futebol. Isso é lamentável, isso é para arrependimento, porque às vezes a gente fala assim, e aí fica, puxa vida, né? Não, isso é, na minha opinião, isso é para arrependimento. A reconsideração, voltar atrás, porque isso denota uma humildade constitucional, uma humildade de um servo ordenado
de uma igreja como é a nossa. Já pensou a força que nós teríamos? Eu acho que tem alguma coisa para pensar nessa área. Irmãos, eu quero acrescentar uma coisa aqui. Ela é extremamente polêmica, mas foi o doutor Augustus que levantou essa questão no Supremo Conselho, numa hora muito difícil, e vocês podem pedir para ele que lhes explique até mais do que eu vou poder até fazer por causa do nosso tempo. Eu quero ler 3 versículos de 1 Coríntios capítulo 11. E notem bem, a palavra profetiza aqui é um ensino. A gente crê assim. Então note bem. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Que diz aqui que a mulher podia orar e profetizar do jeito certo. O problema não é o que estavam fazendo do jeito errado. A segunda coisa, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. E a terceira coisa, que é mais interessante, não estou brigando com você não, filha. Ela vai compreender o porquê. Olha como termina esse assunto o apóstolo Paulo. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Não vamos transformar isso numa briga. Eu quero aproveitar, porque o presbítero Ronaldo fez uma pergunta e eu senti que eu não consegui responder a pergunta dele. Ele disse assim, como é que faz com os membros da igreja? Né? Quando os membros, de repente, não querem participar. Então, é uma opinião, claro, né? Que nós, os líderes, temos de participar para servir, num esforço pessoal. Nós temos. Mas a igreja, se as pessoas não quiserem, nós temos de deixá-las à vontade. Porque isso é um serviço que se faz, se entrega e apresenta-se com consciência, mas elas não podem ser constrangidas a isso como que por obrigação, a ir a um pequeno grupo. Nós, os líderes, damos o exemplo. E as pessoas da igreja vão avaliando, vão vendo. Então, por quê? Porque nós não temos a ideia de transição. Nós não transicionamos a igreja para o movimento de células ou outras coisas. A igreja tem todas as outras atividades. Ela tem também essa estratégia. Então, se a igreja não quiser, presbítero Ronaldo, por exemplo, que às vezes vira uma situação, né, fica se obrigando, se constrangendo publicamente e às vezes até gerando insatisfação, se ela não quiser, tem que deixar. Tem que trabalhar com quem quer. Aqueles que querem, eles vão se envolver com o movimento. E uma tendência que nós temos visto é que pessoas novas que têm chegado às igrejas têm se envolvido cada vez mais. Então, só para responder a pergunta do nosso irmão. Contribuindo aqui, para responder o presbítero Ronaldo, de fato, a pessoa não quer, mas ela vai ser igualmente pastoreada, né? Ela vai ser igualmente cuidada como membro da igreja, né? De maneira alguma vai ser discriminada por não fazer parte, né? Assim como das sociedades internas, né? As pessoas não são obrigadas a participar das sociedades. Só uma lembrança aqui que os pequenos grupos, eles não acabam com as sociedades internas, pelo contrário, aplicados corretamente, fortalece as sociedades, né? Reverendo Sérgio e eu pontuamos uma reunião que nós estávamos reunidos com alguns líderes de pequenos grupos, e ali estavam também os presidentes de sociedade, né? E nós pontuamos, olha só que bom, né? Então está fortalecendo as sociedades internas. E um exemplo que para mim marcou bastante, com relação à pessoa que não queria participar dos pequenos grupos, aliás, ela criticava o projeto e falava que se incomodava que nós falávamos sobre esse projeto, enfim. Essa pessoa foi normalmente pastoreada, cuidada. Ela chegou a sofrer uma disciplina eclesiástica por uma outra situação que houve, recebeu uma denúncia, sofreu uma disciplina eclesiástica. E, assim, pela providência de Deus, foi no pequeno grupo que ele foi acolhido, né?
ele passou a congregar, a frequentar um pequeno grupo, foi muito bem acolhido, né? Faço aqui menção e honra aqui ao diácono Simão, né, que foi presbítero também, acolheu essa pessoa, né? E depois, essa pessoa depois adoeceu e chegou a falecer, mas foi lá no pequeno grupo que ela foi acolhida, né? Então foi uma experiência que para mim marcou bastante. Irmãos, eu vou pôr no meu currículo que o reverendo Leandro foi seminarista na minha igreja. E ele deve, eu vou usar um termo aqui que você acho que conhece. A classe de escola dominical da dona Vastir. Esse termo lhe é comum? Nós temos uma classe de senhoras da minha igreja que não aceita mudança nenhuma. Nem da professora. O que a gente faz? Mandou todo mundo embora da igreja. Não. Pedimos a Deus que dê vida longa, dona Vastir. Amém. Meus irmãos, a gente vai ter que encerrar. Eu vou só... Oi? Eu vou dar mais duas perguntas aqui. O pastor Paulo, né? E também a Nauzira. A Nauzira levantou a mão antes. Pode falar, Nauzira, depois o pastor Paulo encerra, tá bom? O trabalho de um líder de PG é muito amplo. Nós temos conversado sobre isso na coordenação. O trabalho de um líder de PG, o bom líder de PG, o melhor líder de PG é o que lidera a gente, pessoas. Então, o trabalho do líder é olhar para a igreja e perceber na igreja quem são as pessoas que podem vir para o seu pequeno grupo, bem como, obviamente, trabalhar com pessoas da igreja que você que está dentro do PG sabe que pode abençoar a vida deles, né? Mas onde é que está o limite para isso? Para mim, o limite está quando se vai além daquilo que é a vontade da pessoa. E a pessoa pensa, olha, nessa igreja, os melhores só são bem tratados, são considerados crentes os que estão no PG. Isso não convém que se faça, porque a igreja continua sendo a igreja, a pregação está ali, a escola dominical está ali. Uma igreja, se não tiver pequenos grupos, ela pode funcionar como igreja também. O que são os pequenos grupos? São um plus, são uma oportunidade a mais, é alguma coisa a mais que a igreja está dando, né? Mas o cuidado, me parece, que precisa ser tomado que esse convite, essa maneira de trabalhar, né, que ela aconteça. Então eu estou dizendo, sim, acho que o líder tem que fazer isso, mas ele tem que ter essa condição de perceber quando ele está sendo incômodo com aquilo, para que isso não aconteça. Porque quando você se torna uma pessoa incômoda, aí ninguém vai no seu PG por uma frase muito simples que eu tenho. Ninguém segue chato. Ele pode até estar certo, mas ninguém vai atrás dele. Não tem como. Então ele tem que ser muito amoroso, a pessoa precisa perceber o senso pastoral, o senso de amor, o senso de cuidado. Se ela tiver sucesso nisso, provavelmente ela levará essa pessoa para o seu PG. E se não, pelo menos ela deu um bom testemunho ali. Ok? Pastor, tem uma pergunta? Dá para a gente encerrar? Daí para dizer que se não houver na igreja oficiais que possam começar o PG, não pudesse, Só uma coisa, antes disso que eu acho que é importante. Filha, você perguntou se pode convidar essa pessoa para dar o estudo no pequeno grupo? Não, mas é para dar o estudo ou não é para dar o estudo? Porque a resposta nossa pode ser diferente nos dois casos.
Eu entendi, agora eu entendi. Agora era essa mesma pergunta. Bom, eu vou dar um testemunho então, né? Nós tivemos pelo menos uns 3 casos que nós convidamos, pessoas assim de fora do PG, oficiais mesmo, para darem um estudo, para acompanharem mais de perto o PG, incentivando esses oficiais a fazerem parte. Isso é a regra? Eu diria que não é a regra. Eu diria que isso pode ajudar, isso pode trabalhar, isso pode atender a um determinado oficial, por exemplo. Nesse nosso caso, que nós fizemos isso, inclusive, o oficial até veio e deu o estudo, mas não permaneceu no PG. Então, como exceção, pode até acontecer, supervisionado pela coordenação, seria a minha opinião. Mas a regra mesmo é que os líderes dos PGs deem o estudo. Porque nós preparamos o estudo, entregamos a eles, está tudo certo, e eles dando o estudo são eles, são pessoas cuidando de gente. Nós até evitamos que pessoas de fora venham dar o estudo, porque quem abre a casa é muito líder. Quem está ali para estudar a Bíblia com a igreja é alguém que nós queremos honrar, inclusive. Então, a regra mesmo é que essa pessoa seja a que dê o estudo. E nós, os supervisores, quando visitamos, às vezes damos o estudo, mas não é obrigatório. Nossos supervisores podem visitar os PGs e os líderes continuam a dar o estudo. Entende? Não é que assim o supervisor chega, opa, chegou o supervisor, está com ele. Não, isso pode ser aproveitado, mas não é a regra mesmo. A regra é que os líderes se preparem e ministrem a aula aos seus PGs. Você faça a pergunta e o Leandro vai responder. Olha, a minha opinião é o seguinte, se o conselho, se os oficiais da igreja são contra, eu não começaria. Porque eles são os oficiais da igreja, eles foram eleitos para isso, eles estão ali com essa função. Então eu não começaria antes de fazer um longo processo de conversa e treinamento com eles. Até que eles fiquem convencidos da importância, da necessidade, e assim eles participem, se envolvam. Esse é o caminho natural, você não precisa ter pressa. Quando a gente começou o projeto na igreja, a gente ficou quase 1 ano só estudando. O projeto entrou mesmo para valer 1 ano depois, foi 1 ano de estudos praticamente. Só estudando, e aí os oficiais foram chegando, muitos foram chegando, e outras pessoas, e os casais principalmente, e as pessoas foram vendo a necessidade e a importância, né? E mais tarde, então, foi fácil. Agora, se você começa uma coisa muito, assim, a ferro e fogo, e vou fazer porque eu quero e acabou, não vai dar certo. Vai morrer mais cedo ou mais tarde. Então, tem que trabalhar primeiro com os oficiais. Agora, se mesmo assim, trabalhou, fez tudo, os oficiais não querem nada com nada, eu acho que tem que trabalhar igual. Aí sim, porque o projeto a obra de Deus não pode parar se aquelas pessoas não estão trabalhando. Deus vai levantar outras. Deus vai levantar outras. E essas pessoas vão acabar saindo fora, isso que é a verdade. Né? E talvez seja o modo que Deus vai fazer para mudar a situação daquela igreja. Acho que não pode desistir, mas tem que ter o processo necessário para que isso aconteça. Irmãos, eu gosto muito de contar histórias. Eu me lembro, eu era pastor auxiliar da Igreja Unida, o reverendo De Noel me convidou para cantar com violão. Eu desci do púlpito, fui à frente e cantei a sempre alguém. 10 pessoas saíram do culto, pisando alto, para fazer barulho mesmo. O tempo passou. 30 anos pelo menos. 40 anos. Hoje, um dia desse eu fui lá e cantei e ninguém saiu da igreja mais. Isso é importantíssimo nos 2 casos aqui. Você às vezes precisa dar tempo ao tempo. Você não pode enfiar na cabeça do outro tudo que você acha importante, que ele não vai aceitar. Vai dar um nó. Então, os que estudam pequenos grupos dizem que vai pelo menos 20 anos para que você tenha uma coisa assim, sólida, extremamente sólida. Então, nos 2 casos, do Ronaldo, né, e do Paulo César, eu vejo essa história. Irmãos, eu disse aqui na palestra inicial que se você quer implantar
o pequeno grupo, primeiramente, ore bastante, né? Ore bastante, pedindo a Deus sabedoria. Estude bastante o assunto, o tema, estude mesmo, se aprofunde, domine esse assunto. Depois você começa a treinar pessoas, né? Pode fazer um grupo protótipo somente para treinamento de pessoas. E aí, durante todo esse tempo, que isso pode durar mais de ano, inclusive, né? Com a aprovação do conselho, né? Então você inicia. O que eu diria é o seguinte: há casos em que o conselho aprova, às vezes não participam, né? Então o conselho aprova, o conselho fala, olha, tudo bem, o projeto é bom, é bíblico, a gente só não tem como, um ou outro, né, diz, não tenho como participar e tal. Então eu acho que com a aprovação do conselho eu não vejo problema de iniciar, né? Agora é ruim quando o conselho não aprova, e aí mesmo assim você faz, aí já tem um problema muito maior, que é o relacionamento do pastor com o conselho, né? Aí já tem outras situações que deveriam ser avaliadas. Ok. Meus irmãos, não temos mais tempo para outras perguntas, tá? Eu sinto muito, eu sei que há talvez algumas dúvidas. Se houver dúvidas, vocês depois podem mandar e-mail para a gente, para os pastores, que a gente tenta responder na medida do possível. Queria pedir para o reverendo Nelson mesmo, está com o microfone na mão, que ore, e depois a gente vai ter alguns avisos e encerramos, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor, queremos te dar graças, louvores, pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, teu cuidado para conosco, para com a tua igreja. Obrigado por esses momentos tão preciosos aqui, ó Deus, neste local que é um local tão representativo, ó Deus, um seminário que tem formado muitos homens que têm servido ao Senhor, ó Pai, na tua igreja. Obrigado, Senhor, porque esse momento também, onde estivemos falando acerca de grupos pequenos, olhando para a tua palavra, ó Pai amado, tentando aprender mais, conhecer mais, para que assim, ó Pai, te sirvamos melhor e com muito mais fidelidade, Deus. Abençoa, Senhor, cada líder, cada anfitrião, cada auxiliar, ó Pai amado, os pastores aqui presentes, os oficiais, que, ó Pai amado, saiamos daqui na certeza e no desejo de servir ao Senhor e que a tua glória, ó Pai, seja vista através, ó Pai, das nossas vidas, a luz do Senhor brilhe através de nós. Nós oramos assim, pedimos que o Senhor também nos leve em paz aos nossos lares. Oramos em nome de Jesus. Amém.